Muito bem. Está chegando muita mensagem aqui, né? Bom, isso é bom. Muito bom, né? Mas, primeiro dizer para a Paula, que mandou uma mensagem aqui. Cadê a mensagem da Paula? Já vou falar sobre o piso dos professores, que está aqui na nossa pauta. Sim, está na nossa pauta. Vamos dar um contexto sobre o piso dos professores. Exato. E já leio também as mensagens aqui deste nosso amigo ou nossa amiga que está no Laranjal lá, né, estressado com o governo Fetter, como a gente está aí há anos. Né? Muito bem. Dentro, claro, o nosso ele é direcionado, sem perder a conjuntura, claro. Mas é um governo que não serve, né, para o servidor público municipal. Mas, Tiago, entrando no tema do assédio moral, e já relacionando um tema específico dentro do Serviço Público Municipal, quem entrar no site do SIMP, né, o simpelotes.com.br, vai achar uma nota ali que diz, uma matéria, que diz SIMP, com o nome, SIMP defende projeto de lei contra assédio moral na Prefeitura. Então, uma audiência pública que foi realizada na semana passada, né, dia 18, a partir das 14h30, de proposição do vereador de Aroante Santos. E o SIMP estava lá. Essa não foi uma audiência pública organizada do SIMP ou da pauta, né, permanente do ano passado, aprovação que foi ano passado de várias audiências públicas. Sim. E sim, o vereador de Aroante Santos percebeu que este contexto era uma pauta emergente, né, e fez a proposição no projeto de lei. Então vamos primeiro pedir para o Wagner colocar aí um vídeo, né, com áudio, onde a gente está lá falando na audiência pública sobre o contexto do assédio moral no Serviço Público Municipal. Wagner. Abertura da audiência pública é o nome. Abertura da audiência pública. Será que o Wagner está dormindo? Wagner, o vídeo, abertura à audiência pública. Este tema, assédio moral no Serviço Público Municipal, é um tema contemporâneo, aqui cada vez mais, conforme o vereador ressaltou ali a anterior à lei, muita repetição e a intensificação, né, de elementos que caracterizam o assédio moral no serviço público, né? Então este tema, vereador de Aroni, é um tema tão importante hoje, né, no mesmo patamar de outras necessidades que nós temos, né, que é os absurdos padrões salariais abaixo do mínimo nacional, a falta de um plano de carreira, as condições de trabalho em que os trabalhadores são inseridos e os desserviços, né, apresentados pelo governo, né, serviços necessários à população. Então este é um tema, né, de extrema relevância e importância aqui no âmbito do legislativo, né, representando aí uma necessidade emergente dos servidores. Mas o SIMP cada vez mais tem recebido denúncias, né, de todas as secretarias, né, sem nenhuma, talvez um pouquinho mais em alguma secretaria ou outra, mas em todas as secretarias a gente recebe denúncias de questões do assédio moral. Vários elementos ressaltados pela lei aqui, a cartilha dos nossos colegas do SIMP, que é do Ministério, os servidores do Ministério Público Estadual. O Marley, que é o nosso assessor, vai ressaltar mais questões, mais elementos sobre o que é o assédio moral, ou o que identifica, né, estar assediado ou o próprio assediador. Mas várias denúncias o SIMP recebe, né, de pessoas que estão sendo assediadas, né, cada vez mais e de uma forma permanente no Serviço Público Municipal. Sem falar as questões de categoria, como, por exemplo, o corte-ponto, o ameaça ao corte-ponto. A cada mobilização ou proposta de manifestação na categoria, existe o ameaço, né, o assédio moral na categoria inteira em relação ao corte-ponto. Perseguição nos estágios probatórios, como uma ferramenta, né, de assédio moral. Comum, né, contemporâneo também. Lembro ainda do ano passado, quando o SIMP organizou uma série de audiências públicas, e uma delas foi sobre o estágio probatório. Todas as denúncias apresentadas naquela audiência pública, todas as denúncias foram respaldadas aqui pela Câmara de Vereadores, numa comissão que investigou todas as denúncias apresentadas pelo SIMP aqui. Deu respaldo, deu fundamentação sobre tudo que se apresentou, toda a perseguição que se fazia, né, e já assédio moral
dentro do estágio probatório, se fazia nas secretarias, e esta comissão, né, respaldou todas as denúncias apresentadas pelo SIMP aqui. A participação, a proibição da participação, né, nas manifestações, sempre que convocados pelo SIMP, e também os atestados médicos. A educação sofreu com isso, está sofrendo com isso, inclusive com denúncias no Ministério Público, onde tentam dizer que existe um grande esquema entre os professores e os médicos. Olha, colocando aí a ética dos médicos aí na berlinda, como se diz, e que sustentam aí os atestados da educação. E sabe-se, perante uma pesquisa de um professor da universidade, dizendo que existe sim, né, um adoecimento por parte da educação e por parte também de elementos de assédio moral. Então, as denúncias que o SIMP recebe, né, de vários servidores que vêm sendo perseguidos no assédio moral, e também casos de homens, né, eu digo isso porque a gente está numa sociedade machista, e homens que choram quando fazem relatos do que ocorre no setor de trabalho. Relatos das perseguições, né, chegam lá com alguns com atestados médicos, outros tremendo, outros com dores no corpo, dores nas articulações, em depressão, né, e choram fazendo o relato ali do quanto são perseguidos no local de trabalho. Então, denúncias também como racismo dentro do serviço público municipal, onde tem um setor onde dizem que os trabalhadores só entendem o serviço, o trabalho, de uma forma escrava, senão não entendem. Homofobia também no serviço público aqui, em várias secretarias, né, assédio por meio de questões homofóbicas sobre os companheiros LGBTs. Muito bem, são as imagens da audiência pública. Lembrando aí, esqueci de falar no começo, mas todo mundo percebeu, são imagens cedidas pela TV Câmara. Gentilmente, né? Gentilmente, sempre no SED, quando a gente, né, precisa, né, ou busca para poder divulgar bem, né, essa audiência pública importante aí para os servidores municipais. Este é o programa do SIMP, Programa de Responsabilidade, né, dos Sindicatos Municipais de Pelotas. Na semana passada, a gente recebeu uma mensagem, né, de uma servidora, se recordo bem, é da saúde, pedindo que a gente divulgasse os padrões salariais dos trabalhadores da saúde. Nós, para além dos trabalhadores da saúde, né, o Thiago aí junto com o Mano, que também mandou uma mensagem, né, pedir para o Wagner colocar os padrões salariais dos servidores públicos municipais. A gente sabe que muitas pessoas ainda têm essa questão, trabalha no serviço público, né, ou não trabalha ou ganha bem. Exatamente. Né? E aí está... E é bom que vejam ali, ó. R$ 253,33. Auxiliar de serviços gerais. O agente de trânsito, R$ 284,25. O oficial de oficial administrativo, né, R$ 410. Todos os padrões, provavelmente aí, tirando os técnicos científicos, provavelmente todos os padrões estejam abaixo do mínimo nacional. Exatamente. Ou seja, o contexto de 80% que a gente vem comentando. Olha, o auxiliar de enfermagem, R$ 257. Todos esses trabalhadores... Esse aí chama atenção, Douglas. Só, um mecânico ou pintor com 28 anos de trabalho na prefeitura ganha pouco mais que salário mínimo, de salário padrão. 28 anos de trabalho. Professor P1, R$ 312,22. Professor P2, mesma coisa, salário padrão, 312. Então, vamos deixar todo o tempo rodando aí para as pessoas saberem o contexto das manifestações, quando a gente acaba, diante das mobilizações, tendo que fechar uma unidade básica de saúde no período do mês de maio, tendo que fechar uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental. É por causa deste contexto aí que a gente está apresentando aí, e vão apresentar todas as sextas-feiras os padrões salariais dos trabalhadores aqui vinculados à Prefeitura Municipal de Pelotas. E este é um contexto que está muito difícil de mudar com o governo Fetter. A gente propõe reuniões, tem sempre toda a mobilização, né, toda a paralisação é sempre propositiva. Exato. Né, sempre a gente propõe, tem textos, tem projeto de lei, quantos projetos de lei a gente já propôs? Né, esse é o contexto que a gente precisa, sabendo que tem que ser sancionado pelo governo, pelo prefeito. Também o plano de carreira, a gente tem texto para plano de carreira, referência para debate, regime jurídico também, atualização do regime jurídico, e nenhum desses são respeitados para início de debate. Então, este contexto aí, né, que o Wagner vai deixar sempre passando aí, que nos move
na verdade, né, como sindicato e como categoria. Isso que a gente elencou ali, né, Douglas, apenas algumas funções, algumas são muitas. E várias vão se repetir nesses padrões. Exatamente, então, e a grande realidade é que 80% das funções, né, da prefeitura, mesmo as não elencadas aí, todas elas giram em torno disso aqui, ó, disso mesmo, 284,25, as pessoas não acreditam, e isso é o salário padrão de várias funções, seja em nível fundamental, nível médio, nível superior, como é o caso dos professores, gira todos aqui praticamente abaixo do salário mínimo. Esse é o salário, né, da carreira que no momento temos aqui para os nossos servidores municipais. Nosso companheiro ainda que continua mandando mensagem do Laranjal, pois é, amigos, que país vivemos? Democracia no Brasil já acabou há tempo. Somos obrigados a votar em ladrões e, para completar, fazer prova contra si. Né? Como diria a famosa música, que país é este? É verdade. Bem, e também lembrar aqui a Indiara, que já mandou mensagem esses dias fazendo uma pergunta, e eu passei a pergunta para o nosso jurídico, né, para não dar a Indiara da Educação Infantil, sei. Né, que sempre está sempre assistindo aqui, disse, apesar de não responder a minha mensagem, não deixe assistir o programa. Não respondemos porque o jurídico ainda não nos deu a resposta precisa. A mensagem que ela mandou, acho que foi no meio dessa semana, e eu separei ela, né, e agora já passei lá para o Samuel para a gente poder responder com certeza, né, a mensagem. Tem mais mensagem? Temos uma mensagem aqui. É aí, Thiago, estou vendo o programa. Né? Não pude jogar futebol hoje, a cidade está debaixo d'água. Manda um abraço para mim e para Dani. Então vai um abração aí para o Mano que é o Vladimir, o nosso funcionário do SIMP, né? Responsável pelas edições de vídeo. Então todos os vídeos que vocês assistem aqui no nosso programa de TV, o Mano é o nosso responsável, pelo nosso site também, as atualizações e também aqui essas informações que estão passando aqui no rodapé do seu televisor, né? Graças ao nosso excelente funcionário Mano. Então um abraço, Mano, a sua esposa, e fique conosco aí até às 20 horas. Né? Muito bem. Tiago, propõe que a gente siga mais um vídeo de moral, da audiência. Audiência pública da sede moral, que a gente vai tentar até às 20 horas colocar mais 3 vídeos, né, além deste próximo. Lembrando ainda a Paula, que a gente vai entrar na pauta, né, do piso nacional, do piso salarial nacional da educação, junto a isso colar com questões sobre o Fundeb, as dificuldades de investigação, as verbas do Fundeb, que entre outras coisas, é destinado a pagar o salário dos professores. Então, pedir para o Wagner colocar o vídeo que é o contexto jurídico sobre a assédio moral. Então, um dos nossos advogados, o Marley Bittencourt, fez uma explanação sobre esse contexto do assédio moral. O que é o assédio moral, quem são os assediadores e os assediados, no caso, claro, baseado na lei do vereador Giaroni, né, proposta de lei, né, do governador, do vereador Giaroni Santos. Então, pedir para o Wagner aí contexto jurídico sobre assédio moral. Ele consiste em exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente repetitivas e prolongadas durante o horário de trabalho. São as configurações. Ela jamais será num único ato o assédio moral. E em um único ato poderá até se configurar uma outra tipificação, mas não o assédio moral. Ele é sempre de uma forma ardilosa, repetitiva, prolongada, sempre algo desse gênero. Pode ser que o assédio moral é toda qualquer conduta que pode se dar através de palavras ou mesmo de gestos e atitudes que traz dano à personalidade, à dignidade ou integridade física ou psíquica do trabalhador, põe em risco seu emprego ou degrada o ambiente de trabalho. Quem é o assediador e o assediado? Aqui nós vamos falar mais do superior para o subordinado, sabendo da existência de várias ramificações, questão do assédio horizontal e outros aí. Aqui a gente aborda mais a questão do superior para o subordinado, ainda existindo essas outras possibilidades. Como que se manifesta o assédio moral? Ou seja, como que ele é posto em prática isso? Seja com a colocação do trabalhador em local isolado dos demais colegas, seja com a recusa na comunicação direta entre o superior e o subordinado, impedimento do trabalhador de se expressar sem explicar os motivos, delegação de tarefas impossíveis de serem cumpridas, não repasse de trabalho. Esse ponto aqui, o não repasse de trabalho, deixando o trabalhador ocioso, inclusive foi o que gerou uma indenização recentemente
no município do Rio Grande do Sul, né, que era dado um chá de banco no trabalhador e não lhe dando serviço, o que para ele era uma coisa que lhe trazia um constrangimento. Comentários de mau gosto, não fornecimento, retirada de instrumentos de trabalho. Essas são as diversas modos de manifestação do assédio moral. Por que? A gente se pergunta por que o assédio moral tende a surgir no âmbito do serviço público. Porque uns ambientes de trabalho onde o assédio se apresenta de forma mais visível e marcante, pois como o superior não dispõe sobre o vínculo funcional do servidor, não podendo demiti-lo, passa a humilhá-lo e sobrecarregá-lo de tarefas inócuas. Como não tem o poder de demitir, ele começa a tornar um certo terrorismo psíquico em cima do subordinado. E as consequências desse assédio moral sobre a saúde? Os reflexos de quem sofre a humilhação são significativos e vão desde a queda de autoestima a problemas de saúde. Algumas marcas prejudiciais do assédio moral na saúde do trabalhador: depressão, angústia, estresse, crises de choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, diminuição da capacidade de trabalho. Essas são algumas das consequências sabidas pelo assédio moral. Aí a gente se pergunta, o que fazer diante do problema de estar sendo assediado? Né? A primeira coisa é anotar tudo o que acontece, fazer um registro diário e detalhado do dia a dia do trabalho, procurando ao máximo guardar provas para poder materializar a questão do assédio, porque principalmente pelo fato de nós não ter uma legislação federal que diz o que é o assédio moral. Nós estamos tudo na construção dessa matéria, que apesar de ser de longo tempo, ela vem sendo discutida. Não temos nada, talvez por falta de interesse político, mas então nós temos uma grande dificuldade de fazer a prova. Então é muito importante a questão de ter esse contato com seu superior em locais públicos, até mesmo para questionar o porquê daquela atitude que ele vem tomando, o porquê o tratamento diferenciado dos demais colegas de serviço, buscando sempre formalizar essas situações. E as testemunhas, normalmente as testemunhas fica difícil por serem colegas, também subordinados ao assediador, então elas ficam naquele dilema, com medo de se expor. No entanto, não se lembram muitas vezes que hoje elas são testemunhas, mas amanhã poderão ser os assediados. Então vocês têm que levar esse assunto para o meio de trabalho e mostrando isso, mostrando o outro lado, mostrando que tem que haver uma união, haver um fortalecimento das relações entre os servidores, para que isso, para coibir esse tipo de atitude. Muito bem, a gente assistiu o Marley, contextualizando juridicamente, o que tem de políticas hoje, e o que tem até da própria cartilha. A gente está aqui com a cartilha do SIMP, que é o Sindicato dos Servidores do Ministério Público Estadual. Lembrando aqui, assim como o SIMP, filiado à CUT também, o SIMP, que além de filiado à Central Única dos Trabalhadores, é filiado à FEMERGS, Federação dos Municipais do Rio Grande do Sul. E esta cartilha aqui, o SIMP, com E no final, do Ministério Público, ele mandou bastante cartilhas para o nosso SIMP, e sabe-se que o contexto dela aqui, onde vai dizer para além do o que é o assédio moral, mas quem são os assediadores, como é que a gente reconhece os assediadores, como é que eu reconheço que eu estou sendo assediado pelo meu superior, geralmente é por uma pessoa do grau superior, grau hierárquico superior, Então essa cartilha aqui, ela está auxiliando bastante. Então, Marley deu este contexto aí, e também a gente vai, além de apoiar esse projeto de
de lei do vereador Giaroni, sabe-se que tem que ser de iniciativa do Fetter, do governo Fetter, né, do prefeito, esta lei. E sabe-se também que qualquer negativa, né, de sancionar uma lei para coibir o assédio moral na prefeitura é estar assumindo, né, que o governo municipal é um governo assediador. E a gente está aí baseado em vários exemplos, né, sabendo aí que tem muito assédio moral no serviço público municipal. Eu acho que, até para finalizar isso aí, uma das maiores provas que o SIMP obteve que o assédio moral é altamente praticado aqui com os servidores públicos municipais foi o estágio probatório, que é o período na qual o servidor, durante os seus 3 primeiros anos efetivos na prefeitura, é onde ele deve ser produtivo, é onde ele deve ser avaliado, corrigido, né, para melhorar e prestar um bom serviço à comunidade. Né, a gente sabe que hoje o estágio probatório em Pelotas muitas vezes é utilizado como instrumento de perseguição. Ao longo dos programas aqui vocês puderam assistir e nas audiências públicas o SIMP, né, recebeu e conseguiu ter acesso a uma série de denúncias, né, escancaradamente, assim, claras, da forma mais explícita possível, e nós, de posse de todos os documentos, de todos os elementos, de todas as fundamentações, em determinada audiência pública que tratou sobre o tema estágio probatório no passado, foi formada uma comissão de vereadores, 2 do governo e 2 de oposição, né, que ficaram responsáveis de receber todas as denúncias do SIMP e apurá-las. Né, nesse meio tempo, do segundo semestre do ano passado, esta comissão ouviu os membros do Conselho do Estágio Probatório, ouviu o governo, ouviu o SIMP. Conclusão, em dezembro agora, né, a comissão, essa investigativa da Câmara, concluiu que todas as denúncias do SIMP, na íntegra, comprovam irregularidades no estágio probatório. Irregularidades administrativas, técnicas, né, umas que envolvem claramente o assédio moral. Né? Então, a própria Câmara, no seu trabalho de fiscalizar o Executivo, né, ela mesma comprova, e ainda mais o que endossa são os 2 representantes do governo que comprovam isso, né, que concluíram também esse processo. Então, essa análise final aí da Comissão de Estágio Probatório nos cada vez mais mostra e endossa, né, o assédio moral dentro do serviço público. Verdade. Chegando mensagem aqui. Então, vamos entrar na questão do piso nacional. Isto. Vamos achar aqui, ó. Boa noite. Gostaria de saber se tem alguma novidade sobre o piso dos professores. Obrigada, a Paula. E sigo mais uma pergunta. E o piso vai sair? Que é a Aliceia, também nossa companheira lá do SIMP, né, dizendo que gosta muito do programa. Um abraço para ambas. Para ambas, é verdade. E depois tem mais uma mensagem que eu vou ler no posterior, porque troca o tema. Mas dia 17 era a possibilidade histórica aí, né, de enfim os trabalhadores da educação no Brasil inteiro ter uma referência salarial, né, e essa referência poder ser reajustada, né, conforme a própria lei, com base na renda per capita por aluno. Não houve, dia 17, final de tarde, parece que o Supremo, né, a gente ficou meio que se alternando. Estava agendado, estava na pauta. Estava agendado, na pauta, dia 17, eram 14 ações diretas de inconstitucionalidades para ser debatidas, uma delas era a do piso nacional. E não saiu, foi retirado de pauta dia 17. Né? E com o argumento que o dia 22... Isto. 22, o presidente do Supremo, juntamente com a frente parlamentar, né, que acredito que seja uma frente parlamentar de defesa, né, do Isso, nacional, junto com a presidente da Comissão de Educação e Cultura, a deputada Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Então, se reuniram, né, para debater e assim, né, colocar em pauta. Parece... Né, segundo a gente leu no site da CNTE, até o dia 31 agora entrará, né, deste mês de março, entrará em pauta para ser debatido. Então esperamos aí que seja um ponto, né, além de ser debatido a favor dos trabalhadores. Uma ressalva, a gente entende que o piso não é o que o MEC aponta. Né? Já que o Supremo ele não tem nem a possibilidade, que a gente percebe, de debater esse ponto, já que não foi um ponto questionado pela governadora Ieda quando entrou com a ação de constitucionalidade e outros governadores do PSDB do Brasil. Mas
E é um ponto que o MEC está se manifestando, que o piso não é mais de 1.580, conforme aponta a própria lei, conforme os reajustes da renda per capita por aluno. E o MEC aponta que é 1.187, com alguns quebradinhos. Através da opinião da Advocacia Geral da União. A AGU. Então, o SIMP, né, assim como parece que a CNTE também, né, defende que o piso é conforme, o reajuste do piso é conforme a lei sancionada em 2008. Até porque esse item ele não foi contestado, né, Douglas? O método de reajuste, ele não está sob júdice. O que está sob júdice no STF são dois temas. É a definição de piso, se piso é somar todas as vantagens e gratificações dos professores, ou ele será salário padrão, referência para a base de cálculo, né, como estabelecido na lei. E o outro é 1/3, né, do total da carga horária dos professores. Eles teriam direito a 30% em atividade extra classe, dentro da carga horária total. Esses são os dois pontos que o STF tem que julgar. Então, conforme o Douglas reportou agora, né, na verdade, o reajuste anual, com data base todo janeiro de cada ano, isso não era nem para ter sido contestado. E o governo hoje, ele mesmo contesta, né, qual valor deveria ser o ideal, sendo que a lei lá permanece o artigo que diz como é que é o reajuste. Pois o próprio governo do estado agora ele está, como diz no popular, sapateando a chuva para pagar o piso nacional, e em 2008 ele era o ministro da Educação. Exatamente. Então existem as incoerências aí no processo político, né? Mas então até o dia 31 a gente já volta a uma previsão de ter o julgamento até o final desse mês. Então todos os dias, até a próxima quinta, né? Todos os dias o SIMP tem entrado no site do STF, né? E se houver uma mobilização nacional, geralmente o SIMP tem assumido, mesmo sendo filiado à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a gente tem assumido aí essa paralisação nacional. Mas eu vou colocar mais um vídeo que é uma pergunta, né? Por que o governo Fetter é assediador? Por que será que o governo municipal assedia os seus servidores? E já respondo também, né, que volta também ao tema do assédio moral, a pergunta do nosso amigo João. Olá, companheiros, gostaria de saber, podem proibir um funcionário de entrar em uma secretaria? É assédio? Respondemos aí depois de assistir o vídeo, por que o governo Fetter é assediador? Tem pensado o que tem motivado ao governo municipal a ser um assediador? O que motiva o governo a assediar os servidores? Primeiro, é a incompetência. Primeiro, a incompetência administrativa que está inserida a prefeitura hoje. Várias pessoas, seja com reforma ou seja anterior à reforma administrativa, várias pessoas que ocupam o cargo do governo não têm competência para a pasta em que são designados, não têm conhecimento técnico, menos ainda administrativo para pastas que são designados. Então, esta relação entre quem sabe sobre os serviços, que são os servidores, e a ignorância e a estupidez de quem está, né, ali, no caso, como o seu superior, ele é necessário para o governo assediar moralmente, porque não tem conhecimento e não tem controle. Em vários momentos, o SIMP também nas reuniões com secretários foi assediado moralmente, onde se faz um debate sobre a pasta e eles vêm com outro debate que não tem a ver, né, com aquele debate que está sendo proposto ali e para possíveis encaminhamentos. Então, em vários momentos também, esta incompetência administrativa é responsabilizada pelos próprios servidores. Acaba sendo responsável por o desserviço apresentado pelo governo aos próprios servidores. Seja numa unidade básica de saúde, onde quem tem que dizer que não tem remédio, ou que tem que ir no pronto-socorro, ou agora as manifestações que vêm ocorrendo em várias unidades básicas fechadas porque não tem médico, são servidores, não é a secretária de saúde. Até hoje ela teve que responder ali num canal de TV, né, pelo fechamento de alguns postos, pela manifestação da comunidade que necessitava dos serviços e não tinham ali para ser oferecido. Mas quem responde são os servidores. As enturmações nas escolas de educação infantil são os servidores que respondem também. As janelas quebradas, um absurdo que a gente viu lá no CICI, né, em relação à cidadania, janelas, os mosquitos, né, e toda aquela pobreza em que estão depositados quem necessita do serviço na cidadania, também quem responde diretamente são os servidores e não a própria secretária de cidadania. E outra questão que motiva, né, que a gente acredita que tem motivado aí o assédio moral, é a forma estúpida de defesa que a prefeitura tem que ter ou busca ter frente a um trabalho que o SIMP vem fazendo.
O SIMP tem feito um trabalho sério em todas as audiências públicas apresentadas aqui na Câmara de Vereadores, também uma das audiências públicas que foi proposta pelo vereador Giaroni na cidadania. Todo o material apresentado por SIMP hoje não fica mais na questão da palavra, não fica no discurso. Nós mostramos fotos, nós estamos colocando vídeos, estamos feito denúncias do Ministério Público, e isso, como defesa, acredito que o governo se utiliza também esta aproximação que o SIMP tem feito dos seus trabalhadores à entidade sindical de forma assediadora, né, para tentar afastar. Né, como eu digo, os vários atestados, inclusive de delegados sindicais, né, que estão aqui presentes, burocratiza vários elementos que aproximam aí, né, a categoria do sindicato. Também lembrar as denúncias que a gente tem feito aqui. Uma delas, quero tentar fazer um paralelo com a questão da lei, é quando o SIMP apresentou uma denúncia sobre o Fundeb, que tem a ver com a educação, né, as verbas que pagam aí os trabalhadores da educação. E o SIMP apresentou a denúncia aqui, né, das possíveis irregularidades, né, ou da máscara que tinha sobre as verbas do Fundeb. E o governo hoje, ele não quer entregar para o CACS, que é o Conselho de Acompanhamento das Verbas do Fundeb, a folha de pagamento dos servidores. O que significa isso? Atestar que tem irregularidades dentro, né, do Fundeb. O que eu quero dizer isso em relação à lei do proposta pelo vereador Giaroni, que se o governo municipal, qualquer negativa do governo municipal em aceitar uma existência de uma legislação própria, né, para tentar proibir o assédio moral no âmbito municipal, é reconhecer que dentro do âmbito municipal existe o assédio moral. Então, o que eles têm feito hoje com o CACS, né, eles estão atestando que existe irregularidade, quanto atestar que existe assédio moral, se o governo não sancionar esta lei aqui, que não é nada mais, nada menos que garantir um direito de defesa às pessoas. Não que não se tenha hoje, o Marley vai falar sobre isso, né, mas não se tem uma legislação própria, uma referência municipal em relação à proibição ou como é que a gente se defende do assédio moral. Muito bem, falando aí sobre por que o governo municipal assedia, né? Um dos argumentos é a incompetência e outro é para tentar ser combativo às políticas que o SIMP tem, né, colocado, tem feito, né, de oposição ao governo Fetter, citando aí por meio de vários conselhos, aí, Conselho da Saúde, da Educação, né? Mas, respondendo ao João Mastrantônio, né, se eles podem proibir um funcionário de entrar em uma secretaria. Com certeza, Mastrantônio é um assédio moral, sim, caracterizado de assédio moral. E é legal esse debate, porque o assédio moral tem que ter uma frequência, tem que ter uma continuidade para ser caracterizado, senão ele pode entrar em uma outra questão, em uma outra questão jurídica. Mas e também, entrando na questão do piso nacional, nós tínhamos que parar o dia 30 para colocar pressão, mesmo sendo a aprovação nacional. A Aliceia manda mais essa mensagem. Aliceia, a gente não parou o dia 17 porque nenhuma mobilização nacional, né, foi feita, principalmente pela CNTE, que a gente tem seguido aí. Claro que se a CNTE fizer uma proposição nacional, o SIMP mobiliza junto, porque não adianta o SIMP paralisar aqui, ou o sindicato de Arroio Grande, ou o sindicato de Canguçu, né, sendo que essa pressão tem que ser, né, para que o Supremo Tribunal Federal aprove, né, a lei conforme sancionada em 2008. Seguimos aí para encerrar. Para encerrar, né, já avançamos 1 minuto aí do nosso horário, só para completar, né, a gente falou de piso da educação, só dá 2 informes rápidos. O SIMP está acompanhando, né, também o piso nacional para os profissionais da segurança pública, né? Ele é um projeto de lei complementar, número 529 de 2009, né? Hoje ele se encontra na Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado. E aqui, para nós, servidores públicos municipais de Pelotas, atinge diretamente os guardas municipais, né? Então, esse projeto de lei complementar prevê um piso remuneratório de R$3.000 para todos os profissionais da segurança pública em todo o Brasil. Policiais civis, militares, rodoviários
Ferroviário Federal, estadual, inclusive a nossa Guarda Municipal. E outro projeto também que o SIMP está acompanhando de perto, né, é o piso salarial para todos os profissionais da saúde, né, que é a chamada PEC 05 de 2010, né, o projeto de emenda constitucional. Esse piso salarial para os profissionais de saúde se encontra no momento na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados Federais e aguarda a designação do relator. Então são 2 pisos nacionais que o SIMP está acompanhando de perto e vai mantê-los informados. O SIMP enviou uma carta para a senadora Marisa Joaquina Monteiro Serrano, ela que é a autora, né, dessa proposição do piso salarial para os profissionais de saúde, e o SIMP, né, faz uma contextualização do caso dos servidores municipais da saúde aqui em Pelotas, né, que o SIMP apoia e entende como fundamental a importância da luta desta senadora. Então mandamos esse documento para Brasília, né, com certeza o SIMP se soma a essa luta. Quem entrar no site do SIMP pode achar a matéria Governo Municipal oculta informações do Conselho Investigador, ou seja, do Conselho do Fundeb, o CACS. Eu comentei um pouquinho na audiência pública, fiz um paralelo com a assédio moral, e o CACS ele apontou algumas irregularidades baseadas numa listagem, não é a folha de pagamento, uma listagem onde aparecem os nomes das pessoas, e nessa listagem apareciam professores falecidos, aparecem nessa listagem, professores que atuam no ensino médio, que não pode ser pago com verbas Fundeb, professores em desvio de função e cedidos a outros órgãos, e os dados de documentos desatualizados, como, por exemplo, a lotação de alguns professores e funcionários. Isso tudo foi apontado, né, questionado ao governo municipal, não foi respondido sobre esses pontos, foi questionado agora ao Ministério Público para que tenha Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, né, e o Ministério Público, para que eles respondam sobre estas possíveis irregularidades, né, na utilização do repasse do Fundeb. Muito bem. E vamos abordar esse tema bem mais profundamente no próximo programa, né? Bom, de minha parte eu me despeço aqui, estava excelente o programa, no que digo, não na nossa apresentação, excelente a participação e a audiência de vocês. Obrigado ao nosso companheiro do Laranjal. Obrigado, companheiro do Laranjal, continue nos assistindo. De minha parte, um grande abraço e a todos um bom fim de semana. Boa noite, nos encontramos na sexta que vem.